Olá, meus amigos, boa tarde. Que Deus esteja no coração de cada um de vocês e que possa se expandir através das atitudes que vocês venham tomar neste dia de sábado com cada um que esteja próximo de ti. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra e no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje e sempre. Perdoai nossas dívidas como nós também devemos perdoar aos devedores. Não nos deixeis, Pai, cairmos em tentações e livrai-nos. Livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. Hoje, meus amigos queridos, nós vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos iniciar o capítulo 27. Qualidade da prece, eficiência da prece, ação da prece, transmissão de pensamento, preces que se estendam, de prece pelos mortos e espíritos sofredores, instrução dos espíritos, maneira de orar, a felicidade que a prece oferece. Então, estudando este capítulo, eu revi, na verdade, que prece, oração, ligação com Deus não vem através somente das preces decoradas, daquelas preces que saem do lábio. Podem vir? Podem sim, se a fizermos com o coração e com o sentimento, porque aí é que está o valor e o poder da prece, o sentimento, a verdadeira vontade de se conectar com Deus. E nós vamos ver no decorrer desse capítulo que nem sempre aquilo que pedimos em prece a Deus é atendido. Por que será? Será que Deus não gosta de nós? Então de que adianta fazer a prece, orar, conversar com Ele? Não é isso. Esse capítulo clareou ainda mais o que nós já vimos em outros capítulos, pelo menos para mim, do que eu já vi, de que Deus sabe de todas as coisas. Nós sabemos da coisa que está acontecendo do momento, naquele momento. Muitas vezes pedimos em prece algo que julgamos ser essencial naquele momento. Mas Deus, como um bom pai e uma boa mãe, quando se trata do filho de pedir algo que não possa ter naquele momento e que não deve, que vai fazer mal, diz não, não é assim. O filho esperneia, o filho grita, faz birra, continua sendo um não. E lá na frente vai entender o porquê os pais agiram assim. E assim é Deus conosco. Muitas vezes fazemos pedidos que naquele momento achamos corretos, mas que com o passar do tempo, vamos ver que absurdo. Ainda bem que Deus não me ouviu, não é? Quantas vezes pedimos algo a Deus e depois falamos, graças a Deus, que Deus naquele momento não me atendeu. Então nós vamos estar vendo um pouquinho sobre tudo isso. Vamos lá? Vamos iniciar a leitura. Qualidades da prece. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que fingem orar, ao ficarem em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Eu vos digo em verdade, eles já receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e, com a porta fechada, orai a vosso Pai em segredo. E vosso Pai, que vê o que passa em segredo, vos dará recompensa. Não faleis muito em vossas preces, como fazem os pagãos que pensam
que é pela quantidade de palavras que são atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, pois vosso Pai sabe do que tendes necessidade, mesmo antes de pedirdes a Ele. Mateus 6, 5-8. Vamos entender então um pouquinho do que é dito nesse pedacinho do item 1, né? Do Qualidades da Prece. Então, num pedacinho é dito assim: não sejais como os hipócritas. Por quê? Fui lá pesquisar. Porque os fariseus faziam longas orações com palavras difíceis que o povo não entendia, para se parecer santos, para se parecer purificados. E ele diz: mas quando quiserdes mas quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto interior, interno, entrarmos em nosso silêncio interior, estarmos dentro de nós, conosco. Esse quarto não precisa, então eu vou ter que orar só no meu quarto. Talvez, se lá você encontre a paz e o silêncio na alma que te ligue a Deus. Ou você pode estar dirigindo no trânsito e se conectar com o alto e em pensamento conversar com Deus. Mas é necessário que haja esse silêncio interior dentro de nós. Aí tem outro pedacinho: fechando a porta, orai a vosso Pai. Fechando a porta, mas essa porta é para o mundo. Esquecermos das coisas do mundo, nos desligarmos do mundo para podermos nos conectar, para conversar com o Pai. É nosso sentimento que fala com o Pai, com Deus. É em nosso silêncio interior que fazemos o religamento com Deus. Isso, meus amigos, não significa que devamos entrar no mosteiro e ficar lá em posição de oração o dia todo, não é isso. Mas que no momento em que nos colocarmos para fazer a oração, nós o façamos com o coração aquietado, falando com Deus ali com a alma, às vezes sem palavras. Sabe quando a gente vê uma paisagem linda, um entardecer, um pôr do sol, uma flor maravilhosa, e você olha e aquilo te emociona, te leva assim a ter um sentimento que acalma, que religa, que lembra de Deus Pai na criação de tudo. Isso é uma oração. Nós não precisamos fazer lá como os fariseus, que queriam falar, para que os outros encarnados ouvissem e vissem, e achassem: nossa, como ele é poderoso. Não é assim. E nós vamos aprender muito a esse respeito nesse capítulo. Sigamos com a leitura. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que vosso Pai que estás nos céus perdoe também os vossos pecados. Se não lhe perdoardes, vosso Pai que está nos céus também não vos perdoará. Marcos 11, 25 e 26. É um trecho tão pequeno, né? Mas que nos diz muito. Não adianta orar a Deus se não conseguimos ter empatia pelo outro, se não conseguimos perdoar o outro, ter clemência pelo outro, pois na própria oração do Pai Nosso dizemos, pedimos, clamamos para que Deus haja conosco conforme agimos com o próximo.
Então, nós precisamos pensar nisso tudo, que a oração não pode ser da boca para fora. A oração tem que ser ali de dentro, do coração. E se eu peço que Deus perdoe os meus pecados, por que eu não posso perdoar ali meu marido que disse uma palavrinha torta e eu não gostei e fico ali remoendo? Vai me pagar, uma hora eu vou me vingar. Adianta fazer o Pai Nosso? Ou uma pessoa que passou ali de carro e me deu uma fechada. Não, mas lá na frente vai encontrar o que está precisando. Cadê o perdão? Cadê a clemência? Nós sabemos por que fez isso? Temos que dizer: Deus, cuide dele, ele ainda não sabe o que faz. Esteja com ele. Então isso é orar e pedir para que o outro receba o que pedimos a Deus, né? Ele também disse esta parábola a alguns que depositavam confiança neles mesmos, como sendo justos, e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era o fariseu e o outro o publicano. O fariseu, estando de pé, orava assim para consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças por não ser como o resto dos homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, como é também este publicano. Jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo e tudo o que possuo. Então isso foi o que o fariseu disse, né? Então vamos entender nesse pedacinho quem eram os fariseus. Eles eram os responsáveis pelos ensinamentos da Torá, e os publicanos era aquele judeu que cobra os impostos, né? Que estava ali cobrando os impostos em nome dos romanos, pois o povo judeu era um escravo e tinha que fazer o que era mandado, e ele tinha que cobrar dos seus patrícios também. E imagine, era detestado pelos judeus. Por isso Jesus o coloca como exemplo, né? Como exemplo. Então, o primeiro, que é o fariseu, que era responsável por passar os ensinamentos, fez essa oração, a primeira que nós vimos ali. Aí o publicano, que é aquele que tem que cobrar os impostos para passar ali ao que o manda fazer isso e é detestado pelo outro, vamos ver o que ele diz. O publicano, ao contrário, ficando distante, não ousava nem mesmo levantar os olhos para o céu, mas batia no peito ao dizer: Meu Deus, tende piedade de mim, pois sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou à sua casa justificado, e não o outro, pois todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se humilha será elevado. Lucas 18, 9 a 14. Pois bem, o que Jesus coloca aqui? O quê? Que aquele que já na oração diz, eu sou, eu jejuo, eu faço, eu isso, eu aquilo, eu aquele outro, já colocou ali o seu orgulho e sua vaidade, fazendo com que o outro o admirasse. E quem era que fez isso? O fariseu, né? Mas o outro, o publicano, estando ali humilde, pedindo perdão pelos erros que comete, esse sim deverá ser ali escutado. Porque ele se colocou sabendo que ele era um pecador, mas mesmo assim, ele não tinha nem coragem de elevar o olhar para os céus. E sabia que o que ele fazia era algo que ele mesmo reprovava, mas tinha que fazer, né? Então, e foi ali humildemente fazendo a sua oração. As qualidades da prece são claramente definidas por Jesus. Quando orardes, disse, não vos coloqueis em evidência, mas orai em segredo.
Não aparenteis orar muito, pois não é pela quantidade de palavras que sereis atendidos, mas pela sinceridade delas. Antes de orardes, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, pois a prece não será agradável a Deus, se não vier de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Enfim, orai com humildade como publicano, e não com orgulho como fariseu. Examinai vossas faltas e não vossas qualidades, e, se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Veja também nesta obra sobre isso, no capítulo 10, versículos 7 e 8. Neste trecho, nós vemos que geralmente aquele que faz a comparação busca elevar as suas qualidades e os defeitos dos outros. Não, vamos olhar o que temos de mal para que possamos buscar um melhoramento e jamais ressaltar os erros e dificuldades que o outro possa ter. A oração é a porta que se abre para que tenhamos acesso aos espíritos superiores, a Jesus. Devemos ter um cuidado com nossos sentimentos e com o que rogamos em prece. Se rogarmos a Deus pedindo coisas, exemplo, me dá isso, me faz ganhar na loteria, me faz conseguir aquilo e etc., isso não é uma oração. Não pode ser uma oração dirigida a Deus, e sim a um Deus materialista, que não é o Deus ao qual nós conhecemos e estamos conhecendo, né? Dia a dia. Devemos pedir a Deus aquilo que nos ajude a entrarmos em contato com Ele, a nos melhorarmos, pedir ajuda para termos paciência. Paciência conosco também. Quantas vezes a gente lê, estuda e de repente quando a gente vê, fez algo que a nossa consciência está lhe dizendo: ô Silvinha, o que você está fazendo? Olha isso. Aí, quantas vezes eu não fiquei tão triste, falei, meu Deus, eu leio tanto André Luiz, o Evangelho, e ainda fiz isso, falei isso. Mas aí temos que ter essa paciência, respirar, dizer, segue avante, aprendeu essa lição? Passa para a próxima. Precisamos pedir para ter tolerância conosco, com os outros, para aprendermos com aqueles que estão por perto de nós. Pedir para que tenhamos entendimento sobre as obras que nos auxiliam a aprender. Saber orar, saber o que pedir a Deus. O que pedir? Agora nós vamos entrar no item eficiência da prece. Seja o que for que peçais na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Marcos 11, 24. Há pessoas que contestam a eficiência da prece baseando-se no fato de que, se Deus conhece nossas necessidades, não é necessário que as revelemos. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo pelas leis eternas, nossas preces não podem mudar as leis de Deus. Sem dúvida alguma, há leis naturais e imutáveis que Deus não anulará, conforme os caprichos de cada um. Mas daí a se acreditar que todas as circunstâncias da vida estejam submetidas ao que se usa chamar de fatalidade, há uma grande diferença. Se fosse assim, o homem seria apenas um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa, e neste caso, só lhe restaria curvar a cabeça aos golpes do acontecimento sem procurar evitá-los. Não tentaria procurar desviar-se dos perigos. No entanto, Deus deu ao homem a razão e a inteligência para utilizar-se delas. Deu-lhe a vontade para querer,
a atividade para ser ativo. Vejamos o que temos nesse pedacinho. Orai e trabalhai. É fundamental. Temos que fazer a nossa parte. Temos que agir. A vontade é nossa. Se ficarmos sentados orando e não fizermos nada, esperando que caia do céu, não tem jeito, nada vai acontecer. A oração também exige ação, a movimentação para a melhora, para a mudança. E aí sim, o céu te ajudará. A ociosidade não leva a nada, né, gente? A gente sabe disso. Por isso que vemos, ele nos deu a inteligência e a vontade para que sejamos ativos. Continuemos. Porém, tendo o homem liberdade de ação em todos os sentidos, seus atos lhe acarretam para si e para os outros consequências conforme o faça ou deixe de fazer. É por essa razão que certos acontecimentos acabam obrigatoriamente escapando ao que costumamos chamar de fatalidade, mas que em nada alteram a harmonia das leis universais. Da mesma maneira que o avanço ou retardamento dos ponteiros do relógio não anula a lei do movimento que rege o seu mecanismo. Deus pode, portanto, atender alguns pedidos sem alterar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, desde que se submetam à sua soberana vontade. Não há lógica em deduzir-se deste ensinamento. Tudo aquilo que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter. É injusto acusar a providência de não atender a todo pedido que lhe é feito, porque ela sabe melhor que nós o que é para o nosso bem. Assim procede um pai sábio que recusa ao filho as coisas que lhe seriam prejudiciais. Geralmente, o homem vê apenas o presente. Em vista disso, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, tal como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação para que lhe traga a cura. Deus sempre lhe dará coragem, a paciência e a resignação quando se dirigir a Ele com confiança, e lhe inspirará os meios de se livrar das dificuldades por si mesmo, ajudado pelas ideias que fará os bons espíritos lhe sugerir, deixando-lhe assim o mérito da razão. Deus ampara os que se ajudam a si mesmos, conforme o ensinamento. Ajudai-vos e o céu vos ajudará, mas não aos que tudo esperam de um socorro alheio, sem fazer uso de suas próprias capacidades. Infelizmente, a maioria prefere ser socorrida por um milagre do que ter que fazer algum esforço. Então, meus amigos, nós temos a ajuda. Temos os bons espíritos que durante o sono conversam conosco, nos esclarece, mas ele não impõe. Basta olharmos à nossa volta e encontrarmos as respostas que nos auxiliam, né? Então vamos nessa semana prestar atenção nas orações que fazemos e pedir a Deus Pai que ampare, cuide, proteja e vamos nos ajudar para nos melhorarmos. Fiquem com Deus e até breve. Boa tarde, queridos irmãos. Que todos estejam firmes, confiantes em Deus e buscando sempre fazer o melhor. Vamos ao estudo do Livro dos Espíritos de Allan Kardec, capítulo 3, Criação. Item 1, Formação dos Mundos. Kardec nos diz: o universo compreende a infinidade dos mundos que vemos e não vemos. Todos os seres animados e inanimados,
todos os astros que se movem no espaço e os fluidos que o preenchem. E faz a primeira pergunta desse capítulo, pergunta 37. O universo foi criado ou existe de toda a eternidade como Deus? Ele não pode ter sido feito por si mesmo. E se existisse de toda a eternidade como Deus, não poderia ser obra de Deus. Nota de Kardec. A razão nos diz que o universo não poderia fazer-se por si mesmo e que, não podendo ser obra do acaso, deve ser obra de Deus. 38. Como Deus criou o universo? Para me servir de uma expressão corrente, por sua vontade. Nada exprime melhor essa vontade todo-poderosa do que essas belas palavras do Gênese. Deus disse: faça-se a luz, e a luz foi feita. 39. Podemos conhecer o modo de formação dos mundos? Tudo o que se pode dizer e que podeis compreender é que os mundos se formam pela condensação da matéria espalhada no espaço. 40. Os cometas seriam, como agora se pensa, um começo de condensação da matéria, mundos em vias de formação? Isto está certo. Absurdo, porém, é acreditar na sua influência. Quero dizer, a influência que vulgarmente lhe atribuem, porque todos os corpos celestes têm a sua parte de influência em certos fenômenos físicos. 41. Um mundo completamente formado pode desaparecer e a matéria que o compõe espalhar-se de novo no espaço? Sim, Deus renova os mundos como renova os seres vivos. 42. Saberemos a duração da formação dos mundos, da Terra, por exemplo? Nada te posso dizer, porque somente o Criador o sabe. E bem louco seria quem pretendesse sabê-lo, ou conhecer o número de séculos dessa formação. Então vejam que Kardec, com as suas perguntas e as respostas dadas pelos espíritos, nos esclarece sobre a questão da formação dos mundos. Então, nem tudo temos a condição de compreender, mas Deus criou o universo por sua vontade, não é? Tudo que envolve o universo que está mergulhado no fluido universal, todas as galáxias com seus sistemas solares, essa infinidade, tudo foi criação de Deus e não podemos saber quanto tempo durará cada orbe ou mesmo o nosso planeta Terra. Temos limitações para compreender tudo ainda. Não conseguimos compreender nem a nós mesmos, não é? Então vamos ao item 2. Formação dos seres vivos. 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam fundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou seu lugar. Então, apareceram os seres vivos apropriados ao estado do globo. Pergunta 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra continha os germes que esperavam o momento favorável para desenvolver-se. Os princípios orgânicos reuniram-se desde o instante em que cessou a força de dispersão e formaram os germes de todos os seres vivos. Os germes permaneceram em estado latente e inerte, como a crisálida e a semente das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então,
Os seres de cada espécie se reuniram e multiplicaram. 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Estavam, por assim dizer, em estado fluídico no espaço entre os espíritos ou em outros planetas, esperando a criação da Terra para começarem uma nova existência sobre um novo globo. Aí vem uma nota de Kardec, olha só o que ele nos diz. A química nos mostra as moléculas dos corpos inorgânicos unindo-se para formar cristais de uma regularidade constante, segundo cada espécie, desde que estejam nas condições necessárias. A menor perturbação dessas condições é suficiente para impedir a reunião dos elementos ou, pelo menos, a disposição regular que constitui o cristal. Por que não ocorreria o mesmo com os elementos orgânicos? Conservamos durante anos germes de plantas e de animais que não se desenvolveram a não ser numa dada temperatura e num meio apropriado. Viram-se grãos de trigo germinar depois de muitos séculos. Há, portanto, nesses germes um princípio latente de vitalidade, que só espera uma circunstância favorável para desenvolver-se. O que se passa diariamente sob os nossos olhos não pode ter existido desde a origem do globo? Essa formação dos seres vivos, saindo do caos pela própria força da natureza, tira alguma coisa à grandeza de Deus? Longe disso. Corresponde melhor à ideia de que fazemos do seu poder, a exercer-se sobre os mundos infinitos através de leis eternas. Esta teoria não resolve, é verdade, a questão da origem dos elementos vitais, mas Deus tem os seus mistérios e estabeleceu limites às nossas investigações. 46. Há seres que ainda nascem espontaneamente? Sim, mas o germe primitivo já existia em estado latente. Sois todos os dias testemunhas desse fenômeno. Os tecidos dos homens e dos animais não contêm os germes de uma multidão de vermes que esperam para eclodir, a fermentação pútrida necessária à sua existência? É um pequeno mundo que dormita e desperta. 47. A espécie humana se achava entre os elementos orgânicos do globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que deu motivo a dizer-se que o homem foi feito do limo da terra. 48. Podemos conhecer a época da aparição do homem e de outros seres vivos na terra? Não, todos os vossos cálculos são quiméricos. 49. Se o germe da espécie humana estava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente, como em sua origem? O princípio das coisas permanece nos segredos de Deus, mas podemos dizer que os homens, uma vez dispersos sobre a terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação para transmiti-los segundo as leis de reprodução. O mesmo aconteceu com as demais espécies de seres vivos. Então, que lindo esse item 2, Kardec vem nos ensinar e nos esclarecer sobre a formação dos seres vivos. Há uma coisa tão simples e de já há tantos milênios que isso ocorre, mas isso ainda nos coloca em dúvida, né? Nos faz questionar tantas coisas. Então, o que é possível esclarecer, ele vem esclarecer, mas fica claro que, de novo,
Nem tudo temos condições de compreender ainda, pela nossa limitação mesmo, dentro do processo da evolução como ser humano. Mas é muito lindo isso, né? Então tudo está dentro de uma lei divina perfeita. Não alcançamos essa perfeição, mas tudo já estava ali previsto por Deus no que se refere à formação dos seres. Então, quando Kardec pergunta de onde vieram os seres vivos para a Terra, né? Então, os espíritos respondem: a Terra continha os germes que esperavam o momento para se desenvolver. Então, cada ser, segundo as condições de temperatura, climáticas, né, de temperatura, do próprio tempo da era ali, e segundo as leis de Deus, foram ali vindo a aparecer nos momentos certos. Ficaram todos em estado latente e conforme o tempo foi passando, a Terra foi se resfriando lá da sua formação primeira. Estudamos isso em Gênesis, né? Na Gênese de Kardec. E aí as primeiras espécies de seres vivos começaram a ter condições de eclodir, de aparecer desse estado latente. E assim foi que, durante as épocas e as eras, os seres de cada tempo foram aparecendo e desaparecendo, enquanto que outros surgiam, sempre dentro ali da vontade da lei de Deus e sob o comando maior de Jesus, que é o governador do nosso planeta Terra. Então, é muito bonito da gente consolidar esse aprendizado em nós e saber de nós, saber do planeta que estamos vivendo, que tudo está sob o olhar de Deus, como todo o universo. E esse planeta é muito lindo e os seus seres são muito lindos, sejam eles minerais, vegetais, animais e ruminais, fazendo parte ali da criação de Deus. Vamos lá ao item 3, que fala sobre o povoamento da Terra, sobre Adão. Então vamos lá, na pergunta 50. A espécie humana começou por um só homem? Não. Aquele que chamais Adão não foi o primeiro nem o único a povoar a terra. 51. Podemos saber em que época viveu Adão? Mais ou menos naquela que lhe assinalais, cerca de 4.000 anos antes de Cristo. E vem uma nota de Allan Kardec. O homem cuja tradição se conservou sob o nome de Adão foi um dos que sobreviveram em alguma região a um dos grandes cataclismos em diversas épocas que modificaram a superfície do globo e tornou-se o tronco de uma das raças que hoje povoam a Terra. As leis da natureza contradizem a opinião de que os progressos da humanidade, constatados muito tempo antes de Cristo, se tivessem realizado em alguns séculos, como teria de ser se o homem não tivesse aparecido senão depois da época assinalada para a existência de Adão. Alguns, e com muita razão, consideram Adão como um mito ou uma alegoria, personificando as primeiras idades do mundo. Então vejam esse esclarecimento. Ainda hoje há pessoas que identificam Adão e Eva como dois seres humanos apenas que povoaram a terra inteira, como está simbolicamente ali na Bíblia. Mas não foi uma pessoa, né? Não foi apenas uma pessoa, mas foi uma raça, né? Que conseguiu sobreviver a cataclismos ali.
Nós vamos fazer algumas notas depois, mais para frente, e esclarecer um pouquinho mais essa parte. Mas eu vou terminar primeiro essa questão da diversidade das raças humanas, que é o próximo item, o item 4. Pergunta 52. De onde vêm as diferenças físicas e morais que distinguem a variedade de raças humanas na Terra? Do clima, da vida e dos hábitos. Dá-se o mesmo como se daria com duas crianças da mesma mãe, que educadas uma longe da outra e de maneira diferente, não se assemelham em nada quanto à moral. 53. O homem apareceu em muitos pontos do globo? Sim, e em diversas épocas. E é essa uma das causas da diversidade das raças. Depois, o homem se dispersou pelos diferentes climas e, aliando-se os de uma raça aos de outra, formaram-se novos tipos. 53a. Essas diferenças representam espécies distintas? Certamente não, pois todos pertencem à mesma família. As variedades do mesmo fruto, acaso não pertencem à mesma espécie? E 54. Se a espécie humana não procede de um só tronco, não devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo alvo. Quereis sempre tomar as palavras ao pé da letra. Então, os espíritos respondem a Kardec aqui sobre essa questão, deixando claro que em cada pontinho do nosso planeta surgiu ali a espécie humana, né? E é muito bacana que a gente comece a observar essa situação. No livro A Caminho da Luz, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, escreve no capítulo 2 sobre a vida organizada. E ali vai vários itens, né? E ele coloca aqui sobre a questão dos seres ali, dos primeiros habitantes da Terra, das formas intermediárias da natureza, dos ensaios assombrosos que se referem ali aos animais, aos dinossauros e tudo mais. E depois fala sobre os antepassados do homem, né, no reino animal. E, por fim, a grande transição. Eu vou ler duas partes aqui que se referem aos antepassados do homem. Vejam bem. O reino animal experimenta as mais estranhas transições no período terciário, sob as influências do meio e em face dos imperativos da lei de seleção. Mas o nosso raciocínio ansioso procura os legítimos antepassados das criaturas humanas, nessa imensa vastidão do proscênio da evolução anímica. Onde está Adão com a sua queda do paraíso? Debalde, nossos olhos procuram, aflitos, essas figuras legendárias, com o propósito de localizá-las no espaço e no tempo. Compreendemos, afinal, que Adão e Eva constituem uma lembrança dos espíritos degredados na paisagem obscura da terra, como Caim e Abel são dois símbolos para a personalidade das criaturas. Examinada, porém, a questão nos seus prismas reais, vamos encontrar os primeiros antepassados do homem sofrendo os processos de aperfeiçoamento da natureza. No período terciário a que nos reportamos, sob a orientação das esferas espirituais, notavam-se algumas raças de antropóides no Plioceno inferior. Esses antropóides antepassados do homem terrestre e os ascendentes dos símios que ainda existem no mundo tiveram a sua evolução em pontos convergentes, e daí
os parentescos sorológicos entre o organismo do homem moderno e do chimpanzé da atualidade, reportando-nos, todavia, aos eminentes naturalistas dos últimos tempos, que examinaram meticulosamente os transcendentes assuntos do evolucionismo, somos compelidos a esclarecer que não houve propriamente uma descida da árvore no início da evolução humana. As forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época da grande maleabilidade dos elementos materiais uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio espiritual encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens fixas de desenvolvimento e o homem não escaparia a essa regra geral. E o último item, para esclarecimento, a grande transição, Emmanuel nos diz: os antropóides das cavernas espalharam-se então aos grupos, pela superfície do globo, no curso vagaroso dos séculos, sofrendo as influências do meio e formando os pródromos das raças futuras em seus tipos diversificados. A realidade, porém, é que as entidades espirituais auxiliaram o homem do sílex, imprimindo-lhes novas expressões biológicas. Extraordinárias experiências foram realizadas pelos mensageiros do invisível. As pesquisas recentes da ciência sobre o tipo de Neandertal, reconhecendo nele uma espécie de homem bestializado, e outras descobertas interessantes da paleontologia quanto ao homem fóssil, são um atestado dos experimentos biológicos a que procederam os prepostos de Jesus, até fixarem no primata os característicos aproximados do homem futuro. Os séculos correram, o seu velário de experiências penosas sobre a fronte dessas criaturas de braços alongados e de pelos densos, até que um dia as hostes do invisível operaram uma definitiva transição do corpo perispiritual pré-existente dos homens primitivos nas regiões siderais e em certos intervalos de suas reencarnações. Surgem os primeiros selvagens de compleição melhorada, tendendo à elegância dos tempos do porvir. Uma transformação visceral verifica-se na estrutura dos antepassados das raças humanas. Como poderia operar-se semelhante transição? Perguntará o vosso critério científico. Muito naturalmente. Também as crianças têm os defeitos da infância corrigidos pelos pais, que as preparam em face da vida, sem que, na maioridade, elas se lembrem disso. Então, Emmanuel elucida ainda mais sobre a questão dos homens, quando os homens surgiram na Terra. Então, fica muito claro aqui que nós estudamos, quando participamos lá da escola e vimos a evolução humana sobre os antropóides, e lá víamos aqueles desenhos do homem mais curvadinho, depois com os braços mais longos, lembrando ao primata mesmo, como se coloca aqui, né? Mas aqui ele esclarece que não foi exatamente uma descida da árvore no início da evolução humana, né? A espiritualidade toda, os auxiliares de Jesus estavam desenvolvendo o tipo humano, né? Então as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres, sob a orientação do Cristo, estabeleceram na época essa maleabilidade dos elementos, né? Em marcha ali dos seres para a racionalidade. Então, é muito bacana da gente perceber isso, que a gente vá crescendo, então, ampliando a nossa compreensão sobre a formação do planeta, dos seres, porque vamos estar conhecendo melhor a nós mesmos
como filhos desse Pai amoroso que nos coloca em condições de evoluir agora no reino hominal e conhecer, além de tudo que está em volta, principalmente a nós mesmos, a que fim fomos destinados por Deus, que é essa perfeição relativa que havemos de chegar, não é? Então, agradecendo a Deus, nosso Pai, pela oportunidade do estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece de encerramento, lembrando de todos aqueles irmãos ligados a nós, que passam por provas maiores, e agradecidos porque sabemos que Deus Pai cobre a cada um de nós com seu olhar misericordioso e compassivo. Confiemos e sigamos em frente, fazendo o melhor conforme vamos nos elucidando, colocando em prática esses ensinamentos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja, Senhor, o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa, Pai querido, as nossas dívidas e ofensas. Ensina-nos a perdoar aos nossos irmãos. Não nos deixe cair em tentações e livra sempre de todo o mal. Uma boa tarde a todos, queridos irmãos.